O empresário do ramo madeireiro, Valdelir Souza, um ex-sargento da Polícia Militar de Rondônia, Moisés Ferreira, e outros 2 homens foram denunciados pela morte dos trabalhadores rurais. E nenhum deles está preso, mesmo 1 ano depois dos assassinatos. Houve já uma situação de extrema violência no local, antes da chacina. A chacina, então, ela acontece dentro já de uma ausência do Estado, mas ela continua da mesma forma o Estado estando ausente, quando ele até hoje não prendeu o mandante realmente da chacina. Então significa que o Estado, infelizmente, continua faltar com uma ação efetiva para se resolver esse caso. A chacina levou à morte de 9 trabalhadores rurais na gleba Taquaruçu, em Colniza, interior de Mato Grosso. Na época, segundo a polícia, as vítimas foram mortas de forma covarde e cruel, tudo por conta da exploração ilegal de madeira na região. Para o coordenador do Fundo de Direitos Humanos e da Terra de Mato Grosso, a impunidade ainda é grande nos casos de disputas por terras. No Mato Grosso são 136 casos e todos eles, nenhum mandante até hoje foi condenado. Essa violência, essa omissão, ela perpetua, mas também ela impede que também haja mais denúncias dessas violações, porque se alguém vê que o Estado não age, ele também diz: por que eu vou denunciar se eu sei que o Estado não vai agir? O grupo de extermínio teria percorrido 9 quilômetros ao longo do local, matando quem encontrava pelo caminho. O Fórum de Direitos Humanos e da Terra elaborou este documento, que foi protocolado no governo do Estado, como forma de chamar a atenção contra a impunidade. Os mandantes, nesses casos, sejam não só denunciados, mas que eles realmente possam responder criminalmente por essa situação toda. A gente tem tido assim N casos, não só no Mato Grosso, mas pelo Brasil afora, em que mandantes de assassinatos, principalmente no caso de chacina, são identificados, né, mas não são julgados e nem condenados. Os grandes latifúndios, que são pedaços grandes de terras pertencentes a uma única pessoa, também contribuiria para estes conflitos, segundo a presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. O Mato Grosso, a gente tem, infelizmente, esse problema da concentração de terras, né? A prática do latifúndio é algo institucionalizado nesse estado. Com isso, a gente tem um número muito grande de concentração de terras. As terras indígenas, as terras quilombolas, né, são geralmente ocupadas pelo latifúndio. O número de assassinatos envolvendo conflitos de terra em todo o país cresceu 15% em comparação com 2016. Em 2017, já foram 70 assassinatos, maior número registrado desde 2003. Nessa semana, a Comissão Pastoral da Terra lançou alguns dados que em 2017, agora, o número de assassinatos no país aumentou. Em 2016 foram 61 pessoas assassinadas, agora foram 70 pessoas assassinadas em todo o país. Dessas 70 pessoas assassinadas, houve 4 massacres, né, na região da Bahia, Rondônia, Pará e aqui agora no Mato Grosso. Então, a violência está cada vez mais intensificada. Por que está intensificada? A impunidade dessas violências é muito grande. No Mato Grosso, de 1985 até agora, foram 136 pessoas assassinadas. E dessas 136 pessoas assassinadas, nenhuma foi presa até hoje, nenhum mandante foi preso até hoje. Dados da Comissão Pastoral da Terra apontam ainda que entre os anos de 1985 e 2017, foram registrados 1.438 casos de conflitos no campo em que ocorreram assassinatos. Apenas 8% dos casos foram julgados nos últimos 32 anos. A pistolagem continua sendo muito comum. Em 2017, quase que dobrou o número de ações de pistoleiros em relação às famílias, né? Foram mais de 500 famílias atingidas por pistolagem no Mato Grosso. Isso em 2017.